Nunca pensei que minha carreira como piloto me levaria a comandar uma lenda voadora. Meu nome é Viktor Petrov, e depois de 28 anos voando tudo, desde pequenos Cessnas até grandes jatos comerciais, eu achava que já tinha visto de tudo na aviação. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Era uma manhã fria de março em Kiev, e eu estava tomando meu café da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz grave e urgente me disse apenas: "Viktor, precisamos de você. É sobre o Mriya." Mriya, o gigante dos céus, o Antonov An-225, a maior aeronave do mundo. Meu coração disparou instantaneamente. A Antonov Design Bureau sempre foi mais que um empregador para mim. Era uma família. Cresci na Ucrânia ouvindo histórias sobre os engenheiros brilhantes que criaram máquinas voadoras impossíveis, aeronaves que desafiavam as leis da física e mostravam ao mundo do que éramos capazes. O An-225 Mriya, que significa sonho em ucraniano, era o ápice dessa tradição, uma aeronave única no planeta, pesando 285 toneladas vazia e capaz de carregar até 250 toneladas de carga. Quando cheguei ao aeroporto Antonov, conhecido como Gostomel, a atmosfera estava tensa. Engenheiros, mecânicos e oficiais corriam de um lado para o outro com expressões sérias. Foi então que conheci Dmitry Volkov, o diretor de operações. Um homem baixo e robusto com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam carregar o peso do mundo. "Viktor", ele disse, apertando minha mão com firmeza. "Temos uma situação crítica. Um terremoto de magnitude 8.2 atingiu a região montanhosa entre o Paquistão e o Afeganistão há 18 horas. Cidades inteiras foram destruídas, hospitais desabaram, e há pelo menos 50.000 pessoas que precisam de ajuda médica imediata." Dmitry me levou até uma sala de operações onde mapas meteorológicos cobriam as paredes e várias pessoas falavam simultaneamente em diferentes idiomas. "As Nações Unidas nos contataram diretamente", continuou ele. "Precisam de alguém capaz de transportar 640 toneladas de suprimentos médicos, equipamentos hospitalares portáteis e uma equipe médica completa para Islamabad em menos de 24 horas. Olhei para ele incrédulo. 640 toneladas? Isso é mais que o dobro da capacidade nominal do Mriya. "Exato", ele respondeu sombriamente. "É tecnicamente possível, mas nunca foi feito antes. O aircraft foi projetado para 250 toneladas de carga útil, mas os cálculos de engenharia mostram que, em condições ideais e com uma rota específica, podemos chegar a 640 toneladas por uma distância relativamente curta." "E as condições meteorológicas?", perguntei, já imaginando a resposta. "Aí está o problema", disse uma voz feminina atrás de mim. Virei-me e vi Natasha Kovac, meteorologista-chefe da Antonov, uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos louros presos em um coque e óculos de armação fina. Há uma tempestade severa se movendo através do Mar Negro e se direcionando para o sudoeste da Ásia. Ventos de até 80 nós. Turbulência severa, gelo e visibilidade quase zero. Ela me mostrou as cartas meteorológicas em uma tela grande. "A janela ideal para a decolagem é em 6 horas. Se perdermos essa oportunidade, a tempestade vai tornar qualquer voo impossível por pelo menos 72 horas. "E as pessoas no terremoto?", perguntei. "Não tem 72 horas", respondeu Dmitry gravemente. "Os relatórios médicos indicam que sem os suprimentos e equipamentos que transportaremos, a taxa de mortalidade pode triplicar. Estamos falando de potencialmente 15.000 vidas adicionais perdidas." O peso da responsabilidade caiu sobre meus ombros como uma avalanche. Olhei através da janela da sala de operações e pude ver o Mriya na pista, majestoso e imponente, com seus 6 motores Progress D-18T e uma envergadura de 88 metros. Era uma visão que sempre me deixava sem fôlego, mas naquele momento também me deixava aterrorizado. Porque eu, se perguntei, "Vocês têm pilotos mais experientes no An-225? "Temos", admitiu Dmitry, "mas você tem algo que os outros não têm.
Você voou em condições impossíveis antes e sempre trouxe todos para casa. Lembra-se do voo de evacuação em Chernobyl em 1986? Você tinha apenas 22 anos e voou um Antonov An-12 através de uma nuvem radioativa para resgatar 47 pessoas. Eu me lembrava. Como poderia esquecer? Foi o voo que me ensinou que a aviação, às vezes, exige que você tome decisões que vão além da lógica e da segurança padrão. Às vezes, você precisa voar com o coração tanto quanto com o cérebro. E há mais uma coisa, continuou Dmitri. O copiloto designado para esta missão é Alexei Petrov. Meu sangue gelou. Alexei era meu filho mais novo. Um piloto brilhante de 26 anos que havia se formado recentemente no programa de An-225. Ele era talentoso, corajoso e teimoso. Características que herdara de mim, segundo sua mãe costumava dizer. Vocês estão me colocando para voar com meu próprio filho em uma missão suicida? Victor, disse Natasha suavemente, não é uma missão suicida. É perigosa, sim, mas factível. Fizemos todos os cálculos. O An-225 pode aguentar. E se não puder? Então, pelo menos tentamos, respondeu Dmitri. A alternativa é não fazer nada e deixar essas pessoas morrerem com certeza. Fechei os olhos e respirei fundo. Na aviação, aprendemos cedo que cada voo é uma série de decisões calculadas de risco. Mas esta era diferente. Esta não era apenas sobre minha vida, ou a vida da minha tripulação. Era sobre milhares de pessoas que eu nunca conheceria, mas cuja sobrevivência dependia da minha coragem e habilidade. Mostre-me os números, disse finalmente. As próximas 3 horas foram um turbilhão de briefings técnicos, cálculos de performance, análises meteorológicas e planejamento de rota. O An-225 Mriya é uma aeronave extraordinária, mas também complexa. Com um comprimento de 84 metros, altura de 18 metros e peso máximo de decolagem de 640 toneladas, cada aspecto do voo precisa ser meticulosamente planejado. Alexei chegou durante o briefing de performance e meu coração se contraiu ao vê-lo. Alto como eu, com cabelos escuros e olhos azuis determinados, ele caminhava com a confiança característica dos pilotos jovens. Mas eu podia ver a preocupação em seu rosto quando olhou para os dados na tela. Pai, ele disse simplesmente, é uma honra voar com você. A honra é minha, filho, respondi apertando seu ombro. Mas você tem certeza de que quer fazer isso? Ele sorriu. O mesmo sorriso que eu costumava dar quando alguém questionava minha determinação. Você me ensinou que a aviação é sobre servir aos outros, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. O engenheiro-chefe de voo Boris Karpenko, um veterano de 35 anos na Antonov, nos explicou os desafios técnicos. Com 640 toneladas, estaremos operando no limite absoluto da aeronave. O centro de gravidade estará na margem extrema do envelope aprovado. Qualquer deslocamento de carga durante o voo pode criar uma situação irrecuperável. E os motores? Perguntou Alexei. Os 6D-18T vão operar em potência máxima contínua por praticamente todo o voo, respondeu Boris. Normalmente, limitamos esse regime a períodos curtos para preservar a vida útil do motor. Mas não temos escolha. Natasha apresentou a análise meteorológica detalhada. A rota mais direta nos levaria diretamente através do centro da tempestade. Isso é impossível. A alternativa é uma rota mais longa, contornando a tempestade pelo sul, através do mar Mediterrâneo e depois nordeste até Islamabad. Isso adiciona quanto tempo ao voo? Perguntei. Aproximadamente 2,5 horas, ela respondeu. Mas há um problema. Com o peso extra e a rota mais longa, estaremos operando no limite absoluto do combustível. Não haverá alternativas se Islamabad estiver fechado por qualquer motivo. Era uma situação de tudo ou nada. Se chegássemos a Islamabad e por algum motivo não pudéssemos pousar, condições meteorológicas, problemas na pista, tráfego aéreo, não teríamos combustível para desviar para outro aeroporto. E a tripulação? Perguntei. Além de vocês dois, teremos Yuri Davidov como engenheiro de voo, disse Dmitri.
Ele tem mais horas no An-225 que qualquer pessoa viva. E Marina Fedorova como navegadora de voo. Conhecia ambos. Yuri era uma lenda na Antonov, um homem de 58 anos que participara do projeto original do Mriya. Marina era relativamente nova, mas havia demonstrado habilidades excepcionais em navegação de longa distância. Quando precisamos estar prontos para a decolagem? Perguntou Alexei. Em 3 horas e 40 minutos, respondeu Dmitri. A janela meteorológica se abre às 15h30 hora local e permanece aberta por apenas 90 minutos. As próximas horas passaram como um borrão. Enquanto a aeronave era carregada, Alexei e eu fizemos o walk-around mais detalhado de nossas vidas. O An-225 é tão grande que leva quase 45 minutos para inspecionar completamente. Verificamos cada painel, cada antena, cada luz de navegação. Os 6 motores Progress D-18T pareciam sólidos e prontos, mas eu sabia que os estaríamos empurrando além de seus limites projetados. A carga estava sendo carregada através das enormes portas traseiras do aircraft. Equipamentos hospitalares portáteis, geradores de emergência, suprimentos médicos, sangue sintético, antibióticos, analgésicos, equipamentos de raio-x portáteis, ventiladores de emergência, tudo empacotado e amarrado com precisão militar. Cada item representava vidas que poderiam ser salvas. Às 14h45, nos reunimos na cabine de comando. O cockpit do An-225 é impressionante. 5 assentos, centenas de instrumentos, switches e displays. Yuri já estava realizando os cheques preliminares, seus dedos dançando sobre os controles com a precisão de um maestro experiente. Performance calculada para decolagem, anunciou ele. Peso total, 640 toneladas. Temperatura, 2 graus Celsius. Vento, 320 graus a 12 nós. Pista necessária, 3.500 metros. Pista disponível, 3.700 metros. Margem de apenas 200 metros, murmurei. É suficiente, disse Yuri confiantemente. Mas só se tudo correr perfeitamente. Marina apresentou o plano de voo. Rota Kiev, Sófia, Atenas, Ankara, Islamabad. Distância total, 4.250 quilômetros. Tempo estimado de voo, 8 horas e 35 minutos. Combustível carregado, 180 toneladas. Combustível previsto para a chegada, 12 toneladas. 12 toneladas. Em uma aeronave que consome 20 toneladas por hora, isso representava apenas 36 minutos de voo. Era assustadoramente apertado. Às 15h15, recebemos autorização da torre de controle. Antonov, Niner 1. Taxi to runway 08. Wind 030 at 12 knots. Visibility 10 km. Altimeter 29995. Iniciei os motores um por um. O som do 6D-18T ganhando vida é indescritível. Um rugido profundo e poderoso que você sente tanto quanto ouve. A aeronave inteira vibrava com energia contida. Taxiamos lentamente para a pista. Com 640 toneladas, cada movimento precisava ser suave e deliberado. O sistema de direção do trem de pouso do An-225 é complexo, com 32 rodas distribuídas em múltiplos bogies, e com tanto peso, qualquer movimento brusco poderia danificar a pista ou a própria aeronave. Antonov, Niner 1. Cleared for takeoff, runway 08. Wind 032 at 14 knots. Cleared for takeoff, runway 08. Antonov 1. Respondi. Alinhamos com a centerline da pista. À minha frente, 3.700 metros de asfalto se estendiam, parecendo simultaneamente infinitos e insuficientes. Antes da decolagem checklist completada, anunciou Yuri. Mixture full reach, props full forward, throttle set, disse Alexei. V1185, VR195, V2205, anunciou Marina. Coloquei minhas mãos nos throttles e olhei para Alexei. Pronto? Pronto, ele respondeu. Empurrei os throttles para frente suavemente. Os 6 motores responderam com um rugido ensurdecedor. A aeronave começou a se mover, lentamente no início, depois ganhando velocidade gradualmente.
O peso era evidente. A aceleração era notavelmente mais lenta que o normal. 80 knots, anunciou Alexei. 100 knots. V1, o ponto de decisão. A partir daqui, estávamos comprometidos com a decolagem. VR. Puxei suavemente o yoke para trás. Por um momento terrível, nada aconteceu. A aeronave continuou rolando na pista, relutante em deixar o solo. Então, lentamente, magnificamente, o nariz começou a subir. V2, positive rate. Gear up, ordenei. As rodas retraíram com uma série de golpes pesados. Estávamos voando mais mal. A velocidade de subida era agonizantemente lenta, apenas 300 pés por minuto quando normalmente seria de 1500. Kiev Tower, Antonov 991 Airborne, requesting flight following. Antonov 991 radar contact. Maintain runway heading. Climb to 3,000 feet initially. Levamos 15 minutos para chegar a 3.000 pés. Era como pilotar uma montanha que relutantemente concordava em voar. Marina, qual nossa situação de combustível? Perguntei. Consumo ligeiramente acima do previsto, ela respondeu. Os motores estão trabalhando mais que o calculado para manter essa altitude com esse peso. Às 16h30, estávamos cruzando sobre a Bulgária a 28.000 pés, a altitude máxima que conseguimos alcançar com aquele peso. Normalmente, o An-225 cruza a 35.000 pés, mas hoje simplesmente não tínhamos potência suficiente para subir mais alto. Pai, disse Alexei, os primeiros relatórios meteorológicos da rota estão chegando. A tempestade está se intensificando mais rápido que o previsto. Olhei para o radar meteorológico. Uma massa vermelha e amarela se espalhava como uma infecção através de nossa rota planejada. A tempestade havia mudado de direção e velocidade e agora estava bloqueando nossa passagem através do mar Mediterrâneo. Marina, preciso de alternativas, disse. Trabalhando nisso, ela respondeu, debruçando-se sobre suas cartas. Podemos tentar contornar pelo norte, através dos Balcãs e Turquia, mas isso adiciona mais 400 quilômetros. E combustível? Com o consumo atual, chegaria em Islamabad com talvez 5 toneladas. 15 minutos de reserva. 15 minutos. Era praticamente nada. Mas as pessoas na zona do terremoto não tinham nem isso. Às 17h45, estávamos sobrevoando o mar Egeu quando o primeiro sinal de problema apareceu. Uma luz de aviso amarela acendeu no painel. Problema no motor número 4. Yuri, status do motor 4, ordenei. Temperatura do óleo elevada, ele reportou após verificar os instrumentos. Ainda dentro dos limites operacionais, mas subindo. Quanto tempo temos? Difícil dizer. Pode ser que se estabilize ou pode falhar completamente dentro de 1 hora. Perder um motor não seria necessariamente catastrófico. O An-225 pode voar com 5 motores. Mas com esse peso e nessa distância, cada motor era crítico. Atenas Control, Antonov 991, requesting direct routing to Ankara due to weather. Antonov 991 approved direct Ankara. Be advised, there are reports of severe turbulence ahead at your altitude. Como se respondendo ao aviso do controlador de tráfego aéreo, a aeronave começou a balançar suavemente. Em poucos minutos estávamos em turbulência moderada, que rapidamente se intensificou para severa. Com 640 toneladas, a turbulência afeta o An-225 de forma diferente de uma aeronave menor. Em vez de sacudir rapidamente, a aeronave inteira se move como um navio gigantesco em mares agitados, subindo e descendo em movimentos longos e poderosos. Mas a tensão estrutural é imensa. Reduz a velocidade para maneuvering speed, ordenei. Already there, respondeu Alexei. 285 knots indicated. Uma rajada particularmente violenta jogou a aeronave para baixo em um movimento que fez meu estômago subir para a garganta. Olhei para o altímetro. Havíamos perdido 800 pés instantaneamente. Marina, qual nossa posição em relação à tempestade principal? Ainda estamos na periferia, ela respondeu a voz tensa. O centro está 50 milhas ao norte. Se estávamos apenas na periferia e a turbulência já era assim intensa, eu não queria imaginar como seria o centro da tempestade.
Às 19h20, cruzamos a costa turca. A tempestade havia nos forçado a voar 200 milhas a mais que o planejado, e o motor número 4 continuava mostrando temperaturas elevadas. Yuri, status geral dos motores, perguntei. Motor 4 na margem vermelha, mais estável. Os outros 5 operando normalmente, mas todos em potência máxima contínua há 4 horas. E o combustível? Marina? Passou a pergunta. 8,5 toneladas restantes, ela respondeu. Com base no consumo atual, chegamos a Islamabad com 3 toneladas. 10 minutos de reserva. 10 minutos. Era aterrorizante, mas não havia alternativa. Não podíamos parar para reabastecer. Não havia aeroportos na rota capazes de acomodar o AN-225 totalmente carregado. Às 20h45, estávamos sobrevoando o leste da Turquia quando recebemos uma chamada que gelou meu sangue. Antonov Niner 1, Ankara Control. Be advised, Islamabad Airport is reporting deteriorating weather conditions. Visibility dropping to 800 meters in blowing snow. 800 metros de visibilidade. O mínimo para a aproximação no Islamabad é 1.200 metros para uma aeronave do tamanho do AN-225. Marina, há alternativas próximas a Islamabad? Lahore está a 280 quilômetros ao sudeste, ela respondeu. Mas com nosso combustível atual, não chegamos lá, completei. Pai, disse Alexei suavemente, talvez devêssemos considerar retornar. Para onde? Perguntei. Não temos combustível para retornar. Nossa única opção é Islamabad. Mesmo que não possamos pousar, era a pergunta que todos estávamos pensando, mas ninguém queria fazer. Se chegássemos a Islamabad e não pudéssemos pousar por causa das condições meteorológicas, não teríamos combustível para tentar novamente ou ir para outro lugar. Vamos chegar lá e ver a situação, disse. Temos 2 horas para que as condições melhorem. Às 21h30, cruzamos a fronteira com o Paquistão. O motor número 4 havia se estabilizado, mas ainda operava na margem vermelha. A turbulência havia diminuído, mas agora enfrentávamos um novo desafio: voar através de montanhas de até 25.000 pés de altitude, com uma aeronave que mal conseguia manter 28.000 pés. Terrain ahead, anunciou o sistema de alerta de proximidade ao solo. I have the terrain on visual, respondeu Alexei, olhando através do para-brisa. As montanhas do Hindu Kush se estendiam abaixo de nós como dentes gigantescos, suas copas cobertas de neve brilhando sob a lua. Margem de 3.000 pés, anunciou Marina, mas há picos mais altos adiante. Podemos subir mais? Perguntei a Yuri. Negative. Os motores estão no máximo. Esta é nossa altitude de teto. Voamos por vales entre montanhas, seguindo uma rota serpentina que Marina havia traçado através dos picos mais baixos. Era um voo que exigia concentração total. Um erro de navegação de poucos graus poderia nos levar diretamente contra uma montanha. Às 22h15, Marina anunciou: Islamabad a 150 milhas. Descida estimada em 20 minutos. Combustível restante? 5 toneladas. 5 toneladas. Menos de 15 minutos de voo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo sobre o ruído dos motores. Islamabad approach. Antonov Niner 1. 150 miles northeast. Requesting current weather. Antonov Niner 1. Islamabad approach. Current weather. Wind 090 at 25 knots gusting to 40. Visibility 600 meters in blowing snow. Ceiling 400 feet broken. Temperature -8 Celsius. 600 metros de visibilidade. Metade do mínimo necessário. E com ventos cruzados de 40 nós. Marina, há alguma previsão de melhoria? A próxima observação meteorológica é em 30 minutos, ela respondeu. Mas as tendências não são boas. Voamos em silêncio por alguns minutos, cada um de nós processando a situação. Tínhamos combustível para uma tentativa de aproximação, talvez 2, se fôssemos extremamente conservadores. Se não conseguíssemos pousar, você sempre me disse que na aviação às vezes temos que tomar decisões baseadas não apenas no que é seguro, mas no que é certo. Olhei para ele, admirado com sua maturidade.
E o que você acha que é certo? Tentar, ele respondeu simplesmente. Aquelas pessoas precisam do que estamos carregando. Se não tentarmos... Yuri, Marina, opiniões? Perguntei. A aeronave pode aguentar, disse Yuri. Está nos limites, mas pode aguentar. Tenho uma rota de aproximação que pode funcionar, adicionou Marina. Se pudermos quebrar através das nuvens e conseguir visual da pista, Islamabad Approach. Antonov Niner 1, requesting approach clearance. Antonov Niner 1, are you aware of current weather conditions? They are below published minimums for your aircraft category. Affirmative approach. We are declaring an emergency due to fuel state and humanitarian nature of cargo, requesting immediate vectors for ILS approach runway 12. Understood, Antonov. Emergency declared. Vector heading 270, descend to 12,000 feet. You are cleared for ILS approach runway 12. Be advised. Wind is 090 at 28 knots gusting to 42. Vento cruzado de 42 nós. Era próximo ao limite máximo demonstrado do AN 225, especialmente com esse peso. Começamos a descida. Com 5 toneladas de combustível restantes, cada minuto contava. Tinha que fazer esta aproximação funcionar na primeira tentativa. Localizer captured, anunciou Alexei às 23h05. Glide slope captured, confirmei. Before landing checklist, ordenei. Yuri executou o checklist rapidamente. Landing gear down and locked, flaps full, fuel pumps on, anti-ice on. 2,000 feet above minimums, anunciou Marina. Voávamos pela aproximação por instrumentos, confiando completamente nos sistemas de navegação. Fora do cockpit, tudo era escuridão e neve. 1,000 feet above minimums. 500 feet above minimums. Minimums! Olhei para fora e vi apenas neve e escuridão. Não havia visual da pista. Continue, ordenei. Tecnicamente, deveria ter iniciado um procedimento de missed approach, mas com nosso combustível isso significaria a morte certa. 100 feet below minimums. 200 feet below minimums. Então, como um milagre, as luzes da pista apareceram através da neve como diamantes no escuro. Runway in sight, gritou Alexei. Continue visual, respondi. Mas o vento estava me empurrando para fora da centerline. Com 42 nós de vento cruzado, tinha que manter uma correção de deriva significativa. Voando a aeronave essencialmente de lado para manter alinhamento com a pista. 50 feet, 40 feet, 30 feet. No último momento, executei uma manobra chamada Wing Low Technique, baixando a asa direita para compensar o vento cruzado e alinhando a aeronave com a pista no último segundo. 20 feet, 10 feet. As rodas tocaram o asfalto com um golpe pesado, mas controlado. Com 640 toneladas, a aterrissagem do AN 225 nunca é suave, mas foi uma das melhores que já fiz. Reversor thrust, ordenei. Os reversores dos motores se abriram com um rugido ensurdecedor, ajudando a desacelerar a aeronave gigantesca. Aplicei os freios gradualmente. Com esse peso, freagem excessiva poderia explodir os pneus ou danificar o sistema de freios. Speed brake deployed, anunciou Alexei. Lentamente, magnificamente, a aeronave desacelerou e finalmente parou. Islamabad Tower, Antonov Niner 1 down and stopped. Runway 12. Antonov Niner 1, welcome to Islamabad. Emergency vehicles are standing by. Taxi to cargo ramp when ready. Desliguei os motores um por um. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor após 8 horas e 40 minutos de rugido constante dos motores. Combustível restante? Perguntei a Marina. 1,2 toneladas, ela respondeu. 4 minutos de voo. 4 minutos. Havíamos chegado com 4 minutos de combustível sobrando. Olhei para minha tripulação. Alexei com lágrimas nos olhos. Yuri sorrindo pela primeira vez em horas. Marina abraçando suas cartas de navegação. Havíamos feito o impossível. Quando saímos da aeronave, uma multidão nos esperava. Oficiais do governo paquistanês, representantes das Nações Unidas, equipes médicas, jornalistas. Mas o que me tocou mais profundamente foram os volunteers locais que começaram a descarregar a carga imediatamente, sabendo que cada minuto salvado
poderia significar vidas preservadas. Dr. Ahmad Hassan, coordenador médico da missão de resgate, me apertou a mão com lágrimas nos olhos. Capitão Petrov, ele disse, vocês acabaram de salvar milhares de vidas. Este equipamento e estes suprimentos farão a diferença entre a vida e a morte para tantas pessoas. 3 dias depois, recebemos o relatório final. Os suprimentos médicos que transportamos permitiram o estabelecimento de 3 hospitais de campanha que trataram mais de 8.000 feridos. Os geradores que carregamos forneceram energia para cirurgias de emergência que salvaram centenas de vidas. O sangue sintético e os antibióticos preveniram surtos de doenças que poderiam ter matado milhares. Quando retornamos a Kiev, fomos recebidos como heróis. Mas para mim, a verdadeira recompensa foi o abraço que recebi de Alexei no momento em que saímos da aeronave em Islamabad. Pai, ele havia dito, agora entendo por que você sempre disse que voar não é apenas sobre máquinas, é sobre as pessoas. 3 semanas após nossa missão, recebemos uma carta de uma menina de 12 anos chamada Fatima, de uma das cidades afetadas pelo terremoto. Ela havia sido ferida quando sua escola desabou, mas foi salva graças aos equipamentos médicos que transportamos. Na carta escrita em inglês hesitante, ela simplesmente dizia: "Obrigada por trazer esperança voando através das nuvens. Essa missão me ensinou que a aviação, em sua essência, não é sobre voar aeronaves. É sobre conectar pessoas, sobre levar esperança onde ela é necessária, mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis." O Antonov An-225 Mriya, o sonho, não é apenas uma máquina incrível. É um símbolo do que podemos alcançar quando combinamos engenharia brilhante com coragem humana. Hoje, sempre que vejo o Mriya na pista em Gostomel, lembro-me daquela noite sobre as montanhas do Paquistão, voando com apenas 4 minutos de combustível, carregando 640 toneladas de esperança através de uma tempestade. Lembro-me de por que me tornei piloto e de por que, mesmo depois de 28 anos, ainda amo voar. A aviação não é apenas sobre chegar de um ponto A a um ponto B. Às vezes, é sobre voar para lugares onde a esperança precisa chegar primeiro que qualquer outra coisa. E às vezes, apenas às vezes, conseguimos ser os mensageiros dessa esperança, pilotando através de tempestades e impossibilidades para lembrar ao mundo que os sonhos realmente podem voar. Cada vez que entro no cockpit agora, carrego comigo a lembrança daquelas 4 toneladas finais de combustível e daquelas 8.000 vidas que pudemos tocar. Porque no final, não importa o quão grande ou poderosa seja a aeronave que você pilota, o que realmente importa é o que você leva dentro dela e por que você escolhe voar. Hoje, quando jovens pilotos me perguntam sobre a carreira na aviação, eu sempre conto essa história. Não para assustá-los, mas para lembrá-los de que voar é um privilégio e uma responsabilidade. Que às vezes seremos chamados para fazer o impossível. E que quando esse momento chegar, precisamos estar prontos não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente e moralmente. O An-225 Mriya continua voando hoje, carregando cargas pelo mundo inteiro. Mas para mim, ela sempre será a aeronave que me ensinou que os maiores voos não são medidos em distância ou altitude, mas na diferença que fazemos nas vidas das pessoas que nunca conheceremos, mas que dependem de nossa coragem para voar quando ninguém mais pode. E quando olho para Alexei hoje, agora um capitão experiente no próprio An-225, vejo que ele carrega essa lição consigo. Vejo que ele entende que cada voo é uma oportunidade de servir, e que a verdadeira medida de um piloto não está em quantas horas ele tem, mas em quantas vidas ele pode tocar através de sua habilidade e determinação. A aviação me deu muitas coisas ao longo dos anos: aventura, desafios, camaradagem. Mas aquela noite sobre as montanhas do Paquistão, voando com meu filho ao meu lado, e 640 toneladas de esperança em nossa carga, ela me deu algo ainda mais precioso: a certeza de que escolhi a profissão certa, de que dediquei minha vida a algo que realmente importa. E quando alguém me pergunta se eu faria tudo de novo, sabendo dos riscos, sabendo do medo que senti naqueles momentos finais da aproximação, minha resposta é sempre a mesma: sim, sem hesitação.
porque há momentos na vida em que você é chamado para fazer a diferença. E quando esse momento chega, você precisa ter a coragem de responder. O Antonov An-225 Mriya pode ser a maior aeronave do mundo, mas naquela noite ela se tornou algo mais. Ela se tornou um símbolo de que não há obstáculo grande demais, não há tempestade severa demais, não há desafio impossível demais quando você tem a motivação certa. Salvar vidas e levar esperança onde ela é mais necessária. E é por isso que, mesmo depois de todos esses anos, ainda acordo todas as manhãs ansioso para voar. Porque nunca sei quando receberei aquela ligação, quando alguém dirá: precisamos de você, é sobre o Mriya. E quando esse dia chegar, estarei pronto. Estaremos todos prontos. Porque essa é nossa responsabilidade como pilotos, como aviadores, como seres humanos. Estar sempre prontos para voar quando o mundo precisa de nós. Se você gostou dessa história de coragem, determinação e do poder dos sonhos voadores, inscreva-se no Caixa Preta para não perder o próximo relato dos céus. Deixe nos comentários qual história de aviação você gostaria de ouvir a seguir. E compartilhe este vídeo com outros amantes da aviação. Porque as melhores histórias são aquelas que nos inspiram a alcançar o impossível, uma decolagem de cada vez.